Professor David aqui novamente. Hoje eu vim ensinar para vocês nessa videoaula, nesse nosso conteúdo, sobre funções aninhadas, tá? Eu comentei nos vídeos anteriores que a gente viria essa função aninhada e hoje eu vou explicar para vocês como que funciona essa função aninhada, tá bom? Então, o conceito de função aninhada, como está explicado aqui para vocês, a gente vai para a tela do computador daqui a pouquinho, como sempre, né? Então, são funções que têm como argumento outra função, ou então o uso de duas funções ou mais dentro de uma mesma, tá? Então, hoje a gente vai utilizar a função C ou SE, como vocês preferirem, tá? E a gente vai usar a função E e função OU que a gente aprendeu no vídeo anterior, tá bom? Então fiquem muito atentos aos vídeos anteriores para que vocês possam saber fazer essa função e utilizar ela, ok? Então vamos novamente para a tela do computador e eu vou explicar para vocês como que vai funcionar, eu vou explicar para vocês certinho referente a essas funções aninhadas, certo? Então já estamos aqui na tela do nosso computador. Ok? Então a gente tem aqui novamente um boletim escolar. Hoje a gente volta para o boletim escolar, aquele primeiro que a gente utilizou na função C, ok? E a gente vai novamente aqui em situação. Aqui eu já tenho a planilha pronta, não vou precisar criar, eu utilizei o mesmo modelo para poder facilitar, ok? Então a gente tem aqui a situação do nosso aluno. Então qual que vai ser a diferença aqui daquela outra planilha? O aluno, além da média, ele vai precisar passar por faltas também. Então, se ele tiver uma média muito boa e estourar em número de faltas, ele vai ser reprovado, ok? Se ele tiver um número de faltas abaixo, ele vai ser aprovado dependendo da função. Se for a função OU, ele vai ser aprovado por faltas ou por média. Se for a função E, ele vai ter que ter um número mínimo de faltas, né? Então ele não pode extrapolar aquele número de faltas e também ter a média para poder passar, ok? Então vamos iniciar, certo? Estou aqui na situação, vou colocar igual, como sempre, tá? Então para poder a gente iniciar, a gente vai colocar o igual e eu já vou colocar a primeira função. Então dentro da função C, eu vou ter o meu teste lógico. Então a gente tem aqui o nosso teste lógico e dentro do meu teste lógico eu vou ter dois critérios. Antes a gente tinha uma só, então na função SE normal, na padrão, a gente tem apenas um critério. Nas funções alinhadas a gente vai ter dois. Então eu vou colocar se e a gente vai trabalhar primeiro com a função E, ok? Se E, coloquei, ele já vai estar ativada a função E. Então eu vou fazer exatamente como uma conta matemática, não tem segredo, Excel é isso. Então eu tenho a função C, a função E e primeiro eu vou fazer a função E para depois poder fazer a função C, certo? Então quais são os testes lógicos que a gente tem aqui? A média do nosso aluno, ela vai precisar ser maior ou igual a 6,5, vamos utilizar na última aula também. E ele não pode extrapolar o número máximo de faltas, então eu vou selecionar as faltas, tem o teste lógico 2, de 100 faltas. Então o máximo de faltas que ele vai poder ter é 100, tá bom? Extrapolou, na verdade, exatamente tendo 100 faltas, ele já reprova. Então ele pode ter no máximo 99 faltas, beleza? Finalizei, eu utilizei os dois critérios, termino a função E, coloco aqui, fecho o parênteses, vocês estão vendo que o parênteses está vermelho, porque eu estou fazendo a primeira função E. Se eu tentar dar um Enter aqui, ele vai dar erro, não vai funcionar. Então fechei. Então dentro do teste lógico, como vocês podem ver, o teste lógico está habilitado ainda. Eu vou finalizar meu teste lógico. Já tenho dentro do meu teste lógico a função E. Então eu vou trabalhar com dois critérios. Então vamos para o verdadeiro. Lembra que sempre a gente abre aspas, a gente vai colocar um texto. Então se for verdadeiro, ele vai ser aprovado. Caso contrário, como a gente já viu anteriormente, se ele não atender, ele vai ser reprovado. Provado. Perfeito. Então, aqui está pronto, certo? Fecho o parênteses, aperto o Enter. Então, vamos analisar aqui algumas situações. O primeiro aluno ele tem média 9 e 20 faltas. Passou, perfeito. O aluno Pedro, ele tem nota média, né, 5,25 e
ele tem 57 faltas. Por faltas ele passaria, mas por nota ele não passa. Então, como a gente utilizou a função E, ele vai ser reprovado, ok? E também temos outros casos, vocês podem ver, em que a nota foi atingida, mas não foi... A média foi atingida, mas as faltas não foram atingidas, então vice-versa também, por isso que não deu certo. Vamos utilizar a função OU, tá? Aqui seria muito básico, a gente só trocaria, por serem funções muito próximas, a gente só trocaria mesmo a letra, tá bom? Trocou a letra, ele está pronto já, então ele já daria ali o resultado, mas a gente vai fazer do zero para ficar mais fácil. Apago tudo aqui, posso excluir totalmente a minha função. Por que está fazendo automaticamente, tá? Só para explicar para vocês, aqui é uma tabela, como está formatado como tabela, ele vai fazer automaticamente para mim. Então, novamente, se ou habilitei as duas funções, média maior ou igual a 6,5 e ou, né, faltas menores do que 100. Fecho o parênteses, ponto e vírgula, aspas, aprovado. Fecho aspas, ponto e vírgula, reprovado. Reprovado. Fechei aspas, fecho parênteses, está pronto. Aperto o Enter. Então vocês podem ver que a maioria foi aprovada, né? Então a maioria dos alunos foram aprovados. Por quê? Teve apenas 2 alunos que não passaram por nenhum dos 2 critérios. Então eles reprovaram tanto por média quanto por faltas, tá? O restante todo estaria aprovado. Beleza? Então aqui é um exemplo de função aninhada. Então a gente usou a função C que a gente viu no primeiro vídeo, função E do segundo, e a O do terceiro vídeo, e agora nesse quarto vídeo, nessa quarta aula, a gente está utilizando, né, todas elas juntas. Então fica muito mais fácil para você trabalhar no dia a dia e utilizar essas funções, beleza? Então qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários, podem mandar mensagem para nós também. E espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Sejam muito bem-vindos novamente.